Iniciando o capítulo 2, especialmente para minha amiga Sami. Como nos perdemos de nós mesmos. Se há algo em comum entre as pessoas que vivem no piloto automático, é a sensação de que não sabem como chegaram aonde estão. Não houve um grande momento de ruptura, uma decisão consciente de abrir mão de si mesmas. Foi algo gradual, imperceptível, sutil, como uma maré que vai recuando pouco a pouco, até que quando se percebe, a faixa de areia da praia está bem maior. Em outras palavras, a desconexão com quem somos não acontece de uma só vez. Ela se infiltra nas entrelinhas da rotina, nos hábitos que construímos sem questionar, nas regras que seguimos sem perceber que não concordamos com elas e que poderíamos recusá-las. Ou seja, nos afastamos de nós mesmos não por uma escolha deliberada, mas pela soma das escolhas que nunca fizemos conscientemente, pelo acúmulo de desejos alheios que foram jogados sobre nós e aceitamos. Mas o que nos trouxe até aqui? Por que nos tornamos coadjuvantes da nossa própria história? A resposta não está em um único fator. Vivemos imersos em um sistema que nos afasta da nossa essência de múltiplas formas. Algumas são evidentes, como a sobrecarga de trabalho e as pressões sociais. Outras são mais sutis. Por exemplo, a ilusão de controle, a comparação, o excesso de distrações mascarado de entretenimento. Neste capítulo, olharemos para essas forças invisíveis que nos conduzem ao esquecimento de quem somos, porque entender as causas não é apenas um exercício intelectual, é o primeiro passo para retomar o protagonismo da própria vida. Sobrecarga de informação. Vivemos na era do excesso. Nunca antes tivemos tanto acesso à informação e, paradoxalmente, nunca estivemos tão distantes do que de fato importa. A atenção, que deveria ser um recurso interno valioso, se tornou um bem disputado por algoritmos, empresas e plataformas. Um estudo publicado pela Universidade da Califórnia, em San Diego, e divulgado no relatório How Much Information, em 2009, estimou que, em média, as pessoas nos Estados Unidos consumiam cerca de 34 gigabytes de conteúdo e 100 mil palavras de informação em um único dia. Para chegar a essa conclusão, a pesquisa analisou o fluxo diário de informação para consumidores norte-americanos, incluindo televisão, rádio, internet, videogames e outros meios de comunicação. O objetivo do estudo era avaliar o impacto da mídia digital no consumo de informação diário das pessoas. E veja bem, isso em 2009, imagine como estamos agora, 15 anos depois, e como estaremos nos próximos anos, considerando a velocidade com que cresce a quantidade de informações que recebemos. A todo momento, somos bombardeados com novas mensagens, notificações, atualizações. Nosso cérebro, que evoluiu para processar um volume limitado de informações por vez, agora tenta lidar com o fluxo incessante de estímulos. Isso significa que nossa mente está sobrecarregada, tentando processar mais dados do que consegue. E muitas vezes, as informações se contradizem. Hoje, o ovo é o herói. Amanhã, ele será o vilão. Piores ainda são as fontes, que nem sempre são confiáveis, o que exige de nós um maior bom senso e capacidade de análise na hora de escolher, consumir ou não determinada informação. Depois ainda precisamos filtrar o que manteremos em nosso HD mental e o que tentaremos excluir, mas seguirá arquivado em alguma pasta esquecida em um canto de nossa mente, entulhando nosso cérebro. E, ironicamente, quanto mais informações consumimos, em vez de nos tornarmos mais esclarecidos, mais nos tornamos ansiosos, inseguros e indecisos. Esse entulhamento do cérebro, que trabalha de modo incansável para comportar toda essa enxurrada de informações, acaba diminuindo nossa capacidade de processá-las. E não só isso, porque mesmo que sejamos capazes de processar tudo, não o fazemos,
porque temos de partir em busca da próxima informação ou simplesmente a recebemos sem mesmo querer. A consequência é o estresse crônico, quando vivemos sob pressão constante, seja física ou mental, e sendo bombardeados por todo tipo de informação. Nosso corpo e nossa mente operam no modo de sobrevivência. O foco se reduz àquilo que é imediato, ao que precisa ser resolvido agora, e se impede qualquer aprofundamento, qualquer reflexão que nos leve a entender o que queremos e o que faz sentido para nós. Nosso tempo de reflexão se dissolve na pressa. A capacidade de ficar em silêncio, de simplesmente pensar, se torna rara. A profundidade dá lugar à superficialidade. Nós nos acostumamos a consumir, mas não a integrar. Ficamos dispersos, exaustos e desconectados de nós mesmos. O resultado? Vivemos em constante distração, mas chamamos isso de produtividade. Perdemos a habilidade de nos ouvir porque estamos sempre ouvindo algo externo, e quando não há mais conexão interna, a única coisa que resta é a sensação de estar perdido. A ilusão das redes sociais e o jogo da comparação. Somos criados em um mundo que se utiliza muito de comparações. Desde cedo, somos avaliados, medidos e classificados, seja na escola, nas redes sociais ou nas interações do dia a dia. E não raro, a régua de aferição são os outros, as características dos outros, as conquistas dos outros. Assim, sem percebermos, aprendemos a olhar para o outro como referência, como se fosse o padrão que precisamos alcançar. Mas há um grande problema nisso. A comparação não diz respeito ao outro, mas a você, e geralmente ao que você acredita que falta em si mesmo. Quando nos comparamos, estamos medindo nossa vida com base em um padrão que não é nosso. Nesse processo, algo essencial é perdido, a conexão com nossa própria identidade. E é aí que a comparação se torna tóxica, porque ela não nos impulsiona para um lugar genuinamente nosso. Em vez disso, ela gera sentimentos de inadequação, ansiedade ou paralisia. Se ao olharmos para o outro, sentimos que nunca somos o suficiente ou que precisamos sempre provar algo a nós mesmos, então temos um problema, porque assim estamos desvalorizando nossas próprias conquistas e ignorando nosso próprio progresso. O foco deve estar em nosso crescimento e não na necessidade de atender às expectativas externas. Tentar ser como outra pessoa só serve para atrofiar nossa alma, e estamos aqui para expressar quem somos. Quando nos rotulamos ou permitimos que os outros o façam, nós nos confinamos a categorias que ignoram nossa complexidade e individualidade. Somos muito mais do que uma soma de características ou comportamentos. Somos contradição, mudança, possibilidade. Os rótulos nos aprisionam, nos fazem acreditar que precisamos caber em moldes pré-definidos. Quando nos comparamos com outros, reforçamos esses limites. Além disso, nós nos esquecemos de que vemos apenas uma fração da vida do outro, geralmente aquela que ele escolhe mostrar, porque ninguém quer mostrar do seu pior. Ainda mais hoje, com a exposição constante nas redes sociais, com imagens de pessoas que parecem ter a vida perfeita, carreiras de sucesso, corpos impecáveis, relacionamentos apaixonados, viagens cinematográficas e uma maternidade exemplar. Antes, nossa referência era limitada ao que víamos ao nosso redor, amigos, colegas, vizinhos. Hoje, com um toque na tela, somos expostos à vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Não qualquer vida, mas a versão curada, editada e filtrada do que elas querem mostrar. O problema? Muitas vezes não sabemos diferenciar realidade de narrativa e assim nos medimos contra padrões irreais. Se alguém posta sua rotina perfeita, nos sentimos insuficientes. Se vemos conquistas extraordinárias, nos apressamos para não ficar para trás. Se a vida do outro parece estar em constante evolução, a nossa parece estagnada. A comparação nos leva a duas direções. Ou sentimos que nunca somos bons o suficiente, ou tentamos compensar
correndo mais, fazendo mais, nos provando mais, mas não há linha de chegada. Quanto mais tentamos nos igualar a um ideal, mais esse ideal se afasta. E o que acontece quando estamos sempre olhando para fora? Começamos a viver em função da validação externa, esquecendo que o verdadeiro critério deveria ser interno. Se há uma causa central para a desconexão com nossa essência, esta é uma das mais poderosas. Quando passamos a medir nossa vida pela régua dos outros, inevitavelmente deixamos de ser protagonistas da nossa própria história. A cultura do resgate. O tempo parece estar cada vez mais curto, mas será que realmente temos menos tempo? Ou estamos apenas preenchendo cada espaço livre com nossas obrigações? Vivemos de acordo com um modelo de produtividade que exige alta performance constante. A lógica é clara. Quanto mais fazemos, mais valiosos nos tornamos. E não se trata só de trabalho. Mas essa conta não fecha, porque não há hora suficiente em um dia para que possamos dar conta de tudo. Até porque não basta fazer. É necessário fazer de modo que o resultado beire a perfeição. Nessa dinâmica, a exaustão, que deveria ser um sinal de alerta, se tornou um troféu. Estarmos exaustos é a prova de que nos encaixamos no esquema da corrida permanente. Talvez agora até mereçamos um tempo só para nós. Ou talvez não, porque não há espaço para distrações, pois elas podem nos trazer algum alívio, o que nos distanciaria do burnout, que se tornou um marco de realização, e o descanso passou a ser visto como desperdício de tempo e até motivo de vergonha e de sentimento de culpa. Mas há um preço a ser pago por essa corrida desenfreada. Quanto mais nos doamos para cumprir expectativas externas, menos sobra de nós mesmos. E quanto menos há de nós, menos podemos nos doar para atender as tais expectativas externas. Então nos sentimos culpados e passamos a nos doar mais, o que nos deixará ainda menos para nós. E assim vai, e vai, e vai. Nesse ponto, já estamos completamente desconectados de nós mesmos. Não porque queremos, mas porque nos esgotamos tanto na tentativa de corresponder, que esquecemos de nos perguntar se era isso mesmo que queríamos. O medo da pausa e a ilusão do controle. O silêncio assusta, a pausa incomoda, porque no momento em que tudo desacelera, o que havia sido negligenciado começa a emergir. Muitas pessoas evitam parar não porque amam a correria, mas porque têm medo do que encontrarão quando tudo estiver quieto. Em vez de lidar com essa inquietação, buscamos controle, tentamos planejar cada detalhe da vida, eliminar incertezas, prever todas as variáveis, mas o controle absoluto não existe e a tentativa de alcançá-lo nos torna prisioneiros da ansiedade. A verdadeira segurança não está em prever o futuro, está em aprender a confiar em si mesmo, independentemente do que aconteça. Mas isso só é possível quando existe conexão interna, e essa conexão não surge no ruído, surge no silêncio. Vale quanto pesa? No fundo, todas essas causas convergem para uma questão essencial. Em que momento começamos a acreditar que não somos o suficiente? Porque a crença que invade nossas certezas é a de que precisamos ser mais, fazer mais, ter mais para sermos dignos a quaisquer outros olhos que não os nossos. O que nos faz entrar no círculo infinito da desconexão. As causas desse deslocamento de nós mesmos podem ser diferentes para cada um. Pode ter se originado na infância, ao perceber que o amor vinha acompanhado de performance, ou na adolescência, ao descobrir que pertencer exigia concessões. Talvez na vida adulta, ao notar que a aprovação dos outros parecia ter mais peso do que a própria voz. Mas independentemente de quando isso começou, há algo que deve ser dito. Essa crença não é sua. Ela foi ensinada, imposta e reforçada. Se a causa é a desconexão, a solução
é a reconexão. Agora que entendemos quais são os mecanismos que provocam esse afastamento de nós mesmos, surge a pergunta inevitável: o que temos de fazer para voltar? A resposta não está no passado, não está no que foi perdido, está na decisão que você pode tomar agora. O próximo capítulo não traz promessas vazias, mas sim possibilidades que dependem de você, porque o caminho de volta para si mesmo existe, e ele começa no momento em que você escolhe trilhá-lo.